o maior museu da Bíblia do mundo. Museu da Bíblia em Washington, D.C. Nunca imaginei que seria tão legal e interessante visitar um museu sobre a Bíblia. E se prepare para o que você vai assistir nos próximos minutos, depois de ter visto todos os vídeos que tinha sobre o maior museu da Bíblia do mundo, vídeos da gringa, de brasileiros que estiveram lá, decidi fazer algo ainda mais completo. Então gravei este documentário para, além de você ter a mesma experiência que eu tive estando lá, também vou te contar as principais histórias da evolução da Bíblia que impactaram o mundo. Meu nome é Weglis e eu te ensino a Bíblia do zero. O Museu da Bíblia em Washington, D.C. é simplesmente o maior museu da Bíblia do mundo, um dos mais completos e fascinantes museus dedicados à Bíblia e à sua influência ao longo da história. Como surgiu? Sua origem foi através da família Green. Cristão e multimilionário Steve Green é presidente da rede de lojas Hobby Lobby. Quando perguntados sobre o sucesso de seus negócios, a família Green costuma dizer que o mérito não é deles, mas sim de Deus. Por isso, eles investem quase que metade do total de seu lucro em atividades missionárias em todo o mundo. Em 2010, a Green Collection foi estabelecida oficialmente como uma das maiores coleções privadas de manuscritos e artefatos bíblicos do mundo. E com o objetivo de compartilhar essa coleção com o público, a família Green decidiu criar um museu dedicado à Bíblia. Ele foi inaugurado em novembro de 2017 em Washington, D.C., a 3 quarteirões do Capitólio, nos Estados Unidos. E o investimento para que o local fosse aberto foi de simplesmente 500 milhões de dólares. O museu foi projetado para atrair todos os tipos de públicos e, por isso, é repleto de efeitos especiais, vídeos em alta definição, luz, som especial, uma experiência que realmente aguça todos os sentidos humanos. No maior museu da Bíblia encontra-se fragmentos pertencentes aos manuscritos do Mar Morto, exemplar da Bíblia de Gutenberg. King James conta com mais de 500 artefatos e detém a maior coleção privada de rolos da Torá. É realmente impressionante. Logo na entrada principal do museu, de cada lado, você já é recebido com painéis de bronze de 12 metros de altura que imitam as páginas da Bíblia de Gutenberg. Primeiro andar, exposição in the beginning. Lobby, onde você é recebido. Este espaço de boas-vindas é projetado para orientar e fornecer informações úteis sobre o museu. Aqui você encontrará mapas, guias e pessoas prontas para te ajudar com quaisquer dúvidas. Uma das primeiras atrações do Museu da Bíblia de Washington, D.C. é a experiência com a tecnologia de realidade virtual, que oferece uma visão panorâmica de 360 graus, permitindo explorar reconstruções digitais detalhadas de locais bíblicos significativos, como a Jerusalém Antiga, Templo de Salomão, Belém na época do nascimento de Jesus, experimentar virtualmente a sensação de atravessar o Mar Vermelho. Neste andar também está a livraria e o Museu do Vaticano. Tem um espaço Kids inteiro preparado para as crianças terem uma experiência incrível, de modo divertido e com muito aprendizado sobre as histórias da Bíblia. Elas literalmente aprendem brincando, enquanto tem um tempo descontraído e permite aos pais explorar um pouco mais sobre a Bíblia e toda a sua história. Segundo andar, The Impact of the Bible, o impacto da Bíblia. A influência global da Bíblia em diversas áreas, como música, moda, o governo e o impacto significativo na cultura americana. É
impossível falar da Bíblia na América e não mencionar Martin Luther King Jr. Em 1929, nascia em Atlanta, nos Estados Unidos, um menininho chamado Martin, filho de pastor. Viviam em uma época em que havia nos Estados Unidos uma grande separação e discriminação racial. Muitas pessoas eram tratadas de forma injusta só por causa da cor da pele. Martin prometeu a si mesmo que um dia ele mudaria isso. Se tornou pastor como seu pai e começou a fazer grandes discursos para muitas pessoas. E é seu o discurso mais famoso do mundo, I Have a Dream. Eu tenho um sonho. Em 28 de agosto de 1963, este discurso foi realizado em frente ao Lincoln Memorial, em Washington, D.C., diante de uma multidão de aproximadamente 250 mil pessoas. Um evento histórico no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. A sua mensagem de igualdade e liberdade falou sobre seu sonho de um futuro onde todas as pessoas seriam tratadas de forma igual, independente da cor da pele. O discurso teve um impacto histórico e é considerado um marco na luta pelos direitos civis da sociedade americana. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz e continuou a lutar pelo seu sonho até o fim de sua vida. Agora, todos os anos, as pessoas celebram o dia de Martin Luther King Jr. Este andar explora a influência da Bíblia em várias esferas da vida e da cultura. A exposição continua mostrando como a Bíblia influenciou a cultura, política, educação e outros aspectos da vida americana. Neste andar, você pode conhecer sobre a vida de um dos mais influentes evangelistas do século XX, com um legado que continua a impactar vidas ao redor do mundo. Billy Graham. Te confesso que Billy Graham é o evangelista que eu particularmente mais admiro. Graham foi um famoso pastor e evangelista americano conhecido por suas cruzadas evangélicas em todo o mundo e por sua influência na vida espiritual de milhões de pessoas. Nascido em 7 de novembro de 1918 em Charlotte, na Carolina do Norte, aos 16 anos, Graham participou de uma reunião de avivamento e decidiu dedicar sua vida a Cristo. Em 1947, começou a realizar cruzadas evangelísticas. Seu primeiro grande sucesso foi em Los Angeles, em 1949, onde suas reuniões foram inicialmente planejadas para durar 3 semanas, mas acabaram se estendendo por 8 semanas devido à enorme participação. Teve sua influência marcada na política. Billy Graham era conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos, desde Harry Truman até Barack Obama. Ele também falou abertamente sobre questões sociais e políticas, sempre promovendo a paz e a justiça. Graham fundou a Associação Evangelística Billy Graham, BGAI, para apoiar suas cruzadas e outros esforços ministeriais. Ele também iniciou o programa de rádio e escreveu vários livros. Billy Graham deixou um legado e é estimado por ter pregado pessoalmente a cerca de 215 milhões de pessoas em mais de 185 países e territórios ao redor do mundo. Milhões de pessoas responderam ao seu convite e aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Billy Graham faleceu em 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos. Seu funeral foi assistido por muitos líderes mundiais,
e foi uma celebração de sua vida e legado. Algumas curiosidades sobre Billy Graham é que ele foi listado na lista dos 10 homens mais admirados do mundo da Gallup por 61 anos consecutivos. Ele recebeu inúmeros prêmios e honrarias, incluindo a Medalha de Ouro do Congresso dos Estados Unidos. E Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós podemos pedir até hoje: Deus, faça de novo, faça mais uma vez, faça nesta geração avivalistas como Billy Graham. Bíblias queimadas. A perseguição da Bíblia. A Bíblia é um dos textos mais lidos e distribuídos no mundo. O triste lado da história é que ela também é alvo da intensa perseguição desde que o mundo é mundo. Desde a Roma Antiga, passando pela Idade Média, a Revolução Francesa, a Alemanha nazista, até hoje em dia, como nos países comunistas. No século XVIII, a Revolução Francesa trouxe uma nova onda de perseguição. Os revolucionários, buscando erradicar a influência da Igreja, queimaram Bíblias e outros textos religiosos. Durante o reinado do terror, a religião foi atacada e muitos clérigos foram executados. A Bíblia foi vista como um símbolo do antigo regime e, portanto, um alvo a ser eliminado. Na Alemanha nazista, Adolf Hitler viu a Bíblia como uma ameaça ao seu controle totalitário. As Bíblias foram censuradas e muitas destruídas. E até hoje, você vê a perseguição da Bíblia em países comunistas. No entanto, movimentos subterrâneos de cristãos continuaram a copiar e a distribuir Bíblias, muitas vezes sob o risco pessoal. A Bíblia continua a ser um farol de esperança e inspiração, resistindo aos testes do tempo e às forças da opressão. Terceiro andar, The Stories of the Bible. Este andar é focado nas narrativas e personagens bíblicos. Teatro da Bíblia. Uma experiência de cinema imersiva que apresenta histórias bíblicas de maneira dramática e envolvente, utilizando tecnologia avançada para criar uma experiência audiovisual impactante. Galeria das Escrituras Hebraicas do Antigo Testamento, exibições detalhadas da história, personagens e temas do Antigo Testamento, incluindo recriações de cenários bíblicos e artefatos históricos. A Galeria das Escrituras Cristãs do Novo Testamento, exibição sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, as cartas de Paulo e outros escritos do Novo Testamento com artefatos e manuscritos importantes. Ainda você pode desfrutar da experiência do The Road of Jesus of Nazaré, uma recriação detalhada de uma vila do primeiro século em Nazaré, permitindo aos visitantes mergulharem na vida e nos tempos de Jesus. Esta experiência inclui atores ao vivo, recriação arquitetônicas e atividades que retratam a vida diária na época. É realmente uma experiência inesquecível. Como que eles faziam pão, que era um alimento muito utilizado. O azeite, até hoje é uma referência. Ah, gente, olha isso, que lindo. Representação. When we speak of the land of milk and honey, the date honey. The honey from bees. Date honey. Eu estou impressionada com tudo aqui. Dá até para dar uma descansada e apreciar esta vila. Esta é a vila de Nazaré. Ela representa exatamente como era na época de Jesus.
Este é o terceiro andar, agora nós vamos para o quarto andar e você tem a opção tanto de escada quanto de elevador. Gente, os elevadores aqui também é uma experiência. Quarto andar, The History of the Bible, a história da Bíblia. Eu simplesmente fiquei encantada com este andar e, sem dúvida, é o meu favorito. Ele é dedicado à história e evolução da Bíblia. Sabe o que significa Torá no hebraico? Instrução. Então são instruções que Deus deixou pra gente pra ter uma vida tranquila, protegida. Então não significa só os 5 primeiros livros? Foi traduzido pra gente do grego Pentateuco, né? Como se fossem 5 livros que são, mas quer dizer muito mais que isso. Produção manuscrita. Aqui você pode aprender sobre a produção manuscrita versus impressa. Na Antiguidade e na Idade Média, diversos materiais foram utilizados para a escrita. Agora não falo exclusivamente da Bíblia, mas a escrita em geral. Cada um destes materiais tinham características únicas que influenciaram a maneira como os textos eram preservados e transmitidos ao longo do tempo. Aqui estão os principais tipos de papéis ou materiais da escrita usados durante essas épocas. O papiro, com uma origem no Egito Antigo, feito a partir de caule de planta de papiro, amplamente utilizado no Egito, Grécia, Roma Antiga para documentos, manuscritos e livros. A sua característica é que ele é flexível e relativamente fácil de produzir, mas menos durável em climas úmidos. Pergaminho. Origem do Pérgamo na Ásia Menor, atual Turquia. É um material feito a partir de peles de animais, geralmente ovelhas, cabras ou bezerros. O seu uso tornou-se o principal material da escrita na Europa a partir do século IV. Como característica, é um material mais durável que o papiro e adequado para códices, que são livros. O museu exibe muitos manuscritos bíblicos em pergaminho, incluindo fragmentos de Bíblias hebraicas e cópias de textos do Novo Testamento. Estes pergaminhos são especialmente valorizados por sua durabilidade e uso difundido ao longo da história. Velino. O velino, ele é variante do pergaminho. Como característica, ele é mais fino e suave que o pergaminho comum, com uma textura mais uniforme. O Museu da Bíblia possui vários exemplos de manuscritos bíblicos em velino que são notáveis por sua beleza e preservação. Ostraca. Origem do Egito Antigo e Grécia, são fragmentos de cerâmica ou pedra, disponíveis e duráveis, mas com espaço limitado para a escrita. Estes fragmentos ajudam a entender as práticas da escrita no mundo antigo. Impressa. Agora, vamos ver as principais atrações do Museu da Bíblia em Washington, D.C., e que também é um marco na história da impressão e disseminação do conhecimento, a Bíblia de Gutenberg, Genebra e King James. Até então, a Bíblia mais utilizada no mundo era a Vulgata, escrita em latim. Suas cópias eram feitas à mão. Isso tornava a produção lenta, cara e propensa a erros de copistas. No entanto, para mudar esta realidade, por volta de 1450, um alemão chamado Johannes Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis, a famosa prensa de Gutenberg, que revolucionou a história da impressão, permitindo a produção em massa de livros e documentos, o que teve um impacto no avanço do conhecimento do mundo, uma vez que ficaria muito mais fácil ter acesso a todo este conhecimento. Your printing press. Okay. This is what they think it looked like. The way it worked, it has this box here that has a stamp inside that's upside down. So you put ink on the stamp,
instead of putting the stamp into ink. And then you have your paper. Place on top. And what you want is a press. Uau! That's what the screw does. It presses down. So you slide the paper underneath, press it, and there is your print. Wow. Wow. Thank you. Very welcome. E adivinha, qual foi o primeiro grande livro produzido em massa? A Bíblia de Gutenberg, isso mesmo. Impressa por volta de 1454, 1455, foi impressa em latim e é composta por 1.282 páginas, divididas em 2 volumes. Cada página contém 42 linhas de texto em 2 colunas. Por isso também é conhecida como a Bíblia de 42 linhas. Inclusive, a entrada do museu é exatamente como as páginas da Bíblia de Gutenberg. A qualidade da impressão é excepcional, com letras góticas detalhadas em margens amplas. Muitos exemplares foram decorados à mão, com iluminuras e iniciais coloridas, tornando cada cópia única. A Bíblia de Genebra, 1560, recebe este nome porque foi criada por estudiosos protestantes que estavam exilados em Genebra e foi a primeira Bíblia traduzida para o inglês e dividida em versículos numerados. E foi a Bíblia de Genebra que serviu como uma referência para a tão conhecida Bíblia King James. Bíblia King James é considerada uma obra-prima, tanto em termos literários quanto religiosos, e ela marca um momento crucial na história do cristianismo protestante. Tudo começou com a Inglaterra no início do século XVII, fervilhando com disputas religiosas e um novo rei determinado a unificar seu reino sob uma única fé. Este rei era Jaime I da Inglaterra, King Jaime. Ele acreditava no poder da unidade religiosa e via a criação de uma nova tradução da Bíblia em sua língua como um caminho para alcançar esse objetivo. Em 1604, durante a conferência de Hampton Court, rei Jaime aprovou a produção de uma tradução da Bíblia que não apenas fosse fiel aos textos originais em hebraico e grego, mas também ressoasse com a beleza e majestade da língua inglesa. Formou uma equipe de 47 dos mais eruditos estudiosos da Bíblia e, finalmente, em 1611, a primeira edição da Bíblia King James foi publicada. Era uma obra magnífica, impressa em tipos góticos, dividida em capítulos e versículos, com precisão teológica e essência poética da língua inglesa. E este ícone, a Bíblia King James, permanece até os dias atuais, mais de 4 séculos depois, como a versão da Bíblia mais utilizada no mundo. É incrível, não é mesmo? E aqui no Museu da Bíblia você pode ter acesso a essa beleza da Bíblia King James. God's name right there. That's the tetragrammaton of God's name. Right there. So now... Fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, descoberta por acaso. Imagine um jovem pastor beduíno cuidando de suas cabras nas cavernas próximo ao Mar Morto em 1947. Enquanto procurava uma de suas cabras perdidas, ele arremessou uma pedra dentro de uma caverna e ouviu o som de algo se quebrando.
Curioso, ele entrou na caverna e descobriu uma série de jarros de barros contendo pergaminhos antigos. Esta descoberta casual desencadeou uma das maiores aventuras arqueológicas do século XX, os manuscritos do Mar Morto. O que são os manuscritos do Mar Morto? De imensa importância porque contém as cópias mais antigas e conhecidas de muitos livros da Bíblia hebraica. Entre os textos encontrados estão cópias do livro de Isaías, Salmos, Deuteronômio e até fragmentos de Gênesis e Êxodo. Eles datam de aproximadamente 300 anos antes de Cristo a 100 anos depois de Cristo. E o museu exibe explicações detalhadas e a exposição interativa permite uma compreensão profunda da importância e impacto destes manuscritos. Shit bara Elohim et Veshamayim ve'et aretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quinto andar, coleções e artefatos. Neste andar há várias obras significativas e uma das mais relevantes é a coleção de manuscritos iluminados. São como joias literárias feitas à mão. No quinto andar do Museu da Bíblia em Washington, D.C., tem um destaque especial também aos artefatos arqueológicos. Para os amantes em histórias, há uma variedade deles relacionados aos tempos bíblicos, como fragmentos de cerâmica, moedas antigas e artefatos do cotidiano que ajudam a contextualizar os eventos e as culturas mencionadas na Bíblia. Sexto andar, jardim e vista panorâmica. Este andar oferece um lindo espaço para reflexão e uma vista panorâmica da cidade de Washington. Nele tem o Jardim da Bíblia, que é um jardim no terraço com plantas mencionadas na Bíblia que proporciona um espaço tranquilo para uma leitura ou apenas uma contemplação. E também tem um restaurante para você fazer a refeição. Gente, foi uma experiência incrível, incrível. Eu fiquei 2 dias aqui no museu. O primeiro dia eu vim com a Carol. Quero deixar um abraço aqui, ela contribuiu muito, não apenas me ensinando a andar por Washington, quanto ela é rica em conhecimento. Eu quero glorificar o nome de Deus pela oportunidade que eu tive de estar aqui e de poder compartilhar com vocês. Olha a vista panorâmica que nós temos aqui do sexto andar do Museu da Bíblia. Ali nós temos o Capitólio, temos vários pontos turísticos por aqui. E logo ali na frente nós temos o monumento de Washington. Então eu realmente espero que este documentário possa te ajudar de alguma forma a ter um pouco mais de conhecimento sobre a história da Bíblia e o impacto na nossa vida. E glorificar o nome de Deus, toda a honra e toda a glória somente ao Senhor. Até o próximo vídeo! Se você ainda não é inscrita no canal, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para você receber os próximos vídeos em primeira mão. Confira também os vídeos recomendados logo aqui ao lado. E claro, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem você ama, me ajude a divulgar essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo ou quem sabe no curso. Deus abençoe a sua caminhada.